Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas que parecem roteiro de filme. É sobre um pesquisador visionário, o Dr. M.B. Barry Sturman, e como uma simples observação sobre gatos dormindo acabou levando a uma verdadeira revolução no tratamento de distúrbios cerebrais. Mostre-me os dados. Pensa bem nessa frase. Parece simples, né? Mas para o Dr. Sterman, isso era tudo. Era um mantra que o guiou para uma das descobertas médicas mais inesperadas do século XX. É um baita exemplo de como a busca incansável por provas pode transformar a curiosidade em ciência que literalmente muda vidas. E aí fica a pergunta que vai guiar a gente hoje. Como o estudo de gatos dormindo, gatos, pode levar a um tratamento revolucionário para a epilepsia? A conexão parece quase impossível, não é mesmo? Mas essa é uma história incrível de sorte, acaso e, claro, muita genialidade científica. Beleza, vamos começar do começo então. Vamos conhecer melhor o Dr. Morris B. Barry Sturman, que viveu de 1935 a 2023. O trabalho dele moldou profundamente o que a gente conhece hoje como neurofeedback, medicina do sono e neurociência clínica. E a trajetória dele, olha, não foi nem um pouco óbvia. Lá no começo, na UCLA, ele era fascinado por astrofísica, sabe? Voo, astronomia, estrelas, mas alguma coisa o puxou para a psicologia. Ele se formou com honras, fez doutorado, mal sabia ele que essa mudança de rota estava preparando o terreno para uma descoberta que mudaria tudo. E é aqui que a história começa a ficar pessoal. Porque a semente para o trabalho da vida dele não foi plantada num laboratório super tecnológico, não. Foi em casa, numa experiência familiar muito particular que acendeu a curiosidade dele sobre a autorregulação do corpo. Olhando para a vida dele, um ponto salta aos olhos: a luta da sua irmã mais velha, a Esther. O jovem Barry viu de perto a dificuldade que ela tinha em controlar a resposta do corpo ao frio e às emoções. Essa incapacidade de se autorregular não foi só uma observação, foi algo que o marcou para sempre. E o mais legal é que ele não ficou só olhando. Ele decidiu agir. Usando o que ele estava aprendendo na UCLA e sobre condicionamento operante, ele foi lá e construiu um aparelho para ajudar a irmã. Pensa nisso, foi um dos primeiríssimos exemplos de biofeedback mostrando quanto ele já estava à frente do seu tempo. Avançando um pouco no tempo, já na sua pesquisa formal na UCLA, ele foi desenterrar um conceito pavloviano antigo chamado inibição interna. Mas ele não viu aquilo como uma coisa ultrapassada. Ele queria dar uma cara nova, queria entender como exatamente nosso cérebro consegue atingir um estado de calma. Foi nessa pesquisa que ele identificou e batizou um padrão de ondas cerebrais bem específico. Ele chamou de ritmo sensório motor, ou SMR. É uma frequência que aparece quando o corpo está parado, mas a mente está ligada, focada. E o experimento que o levou a isso? Foi de uma simplicidade genial. Ele treinou gatos para ficarem paradinhos para ganhar uma recompensa. E era exatamente nesses momentos de imobilidade atenta que o tal padrão SMR aparecia. Sempre. Pensa nesse paradoxo. O corpo está relaxado, mas a mente está a mil, super alerta. E isso nos leva, finalmente, ao clímax da nossa história. Um projeto de pesquisa que não tinha nada a ver com isso, um trabalho para a Força Aérea dos Estados Unidos, acabou levando à sua descoberta mais famosa. Foi um daqueles acasos felizes que mudam o rumo da ciência. A história dá uma guinada total aqui. A Força Aérea estava com um problemão. Astronautas e pilotos sofreram convulsões depois de serem expostos a um combustível de foguete. O Sterman foi contratado para investigar, mas para ele era só um trabalho extra, bem longe da sua pesquisa principal sobre o sono. Então, o momento é eureka. Por pura sorte, alguns dos gatos no experimento do combustível de foguete eram veteranos do estudo dele sobre SMR. E o Sterman notou uma coisa que ninguém mesmo esperava. Esses gatos, os que tinham sido treinados para produzir as ondas SMR, eram incrivelmente resistentes às convulsões. A conexão foi feita e a ciência estava prestes a mudar para sempre. Isso foi uau! Foi monumental. A grande questão agora era: será que essa descoberta acidental em gatos poderia virar uma terapia de verdade, uma que pudesse mudar a vida de pessoas com distúrbios neurológicos? O ano da virada foi 1972. Foi quando o Dr. Sterman deu o grande salto, conduzindo o primeiro estudo clínico em humanos e aplicando sua descoberta numa paciente com epilepsia. A primeira paciente foi Mary Fairbanks, uma jovem de 23 anos que sofria de epilepsia.
Com o treinamento de neurofeedback SMR, ela aprendeu a regular as próprias ondas cerebrais e, de forma incrível, a controlar as próprias convulsões. O sucesso de uma única pessoa provou o potencial gigantesco da terapia para todo mundo. E o sucesso com a epilepsia foi só o começo. Desde então, o neurofeedback SMR se mostrou útil em condições como insônia e TDAH. E sabe qual é o fio que conecta tudo? Muitas vezes são as irregularidades do sono. De repente, a pesquisa inicial do Sterman sobre o sono dos gatos fazia todo sentido. Tudo se encaixou. Então, para a gente fechar essa história incrível, vamos voltar ao que realmente definiu o Dr. Sterman: seu rigor científico e o impacto gigantesco do seu trabalho na neurociência moderna. Aquele mantra dele, mostre-me os dados, era muito mais que uma frase de efeito. Era a filosofia que transformou uma descoberta totalmente acidental numa terapia validada que mudou o mundo. Foi esse rigor que deu credibilidade ao trabalho dele e que construiu seu legado. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A jornada do Dr. Sterman prova que, às vezes, as maiores descobertas estão bem na nossa frente, só esperando por uma mente curiosa para fazer a próxima conexão inesperada. O que mais será que está por aí esperando para ser descoberto?